Os bandeirantes foram heróis ou vilões. Durante muito tempo, eles foram apresentados como grandes desbravadores, responsáveis pela expansão do território brasileiro. Em outros momentos, passaram a ser lembrados principalmente pela violência contra povos indígenas, pelo apresamento e pela repressão às comunidades que resistiam ao domínio colonial. Mas a história raramente cabe em respostas tão simples. Para compreender quem foram os bandeirantes, é preciso olhar para o mundo em que viveram. Uma colônia ainda concentrada no litoral, uma economia açucareira que começava a perder força, uma coroa portuguesa interessada em encontrar novas riquezas e um vasto interior que ainda escapava ao controle efetivo da administração colonial. Ao longo do século XVII, a colonização portuguesa começou a seguir um novo caminho. Até então, a vida econômica mais importante permanecia na faixa litorânea, onde estavam os portos, os engenhos de açúcar, as vilas administrativas e os principais centros de poder. Mas, pouco a pouco, rios, serras, matas e sertões passaram a fazer parte de uma nova etapa da colonização. Esse avanço não aconteceu de uma só vez. Também não foi totalmente planejado. Ele nasceu da combinação entre interesses particulares, necessidades locais e objetivos da própria coroa portuguesa. O objetivo era ampliar o domínio português, encontrar novas fontes de riqueza e fortalecer a presença colonial em regiões ainda pouco controladas. Foi nesse contexto que as bandeiras ganharam importância. Originárias principalmente da região de São Paulo, essas expedições refletiam uma realidade bastante diferente daquela vivida no Nordeste. São Paulo não possuía a riqueza gerada pelos grandes engenhos de açúcar, nem participava com a mesma intensidade do comércio atlântico. Por isso, muitos de seus habitantes buscavam no interior novas oportunidades de riqueza. As jornadas eram longas, difíceis e perigosas. Os bandeirantes atravessavam rios extensos, serras, matas fechadas e regiões muito distantes dos centros coloniais. Algumas expedições duravam meses, outras se prolongavam por anos. Mas é importante lembrar que os bandeirantes não formavam um grupo único, nem perseguiam um único objetivo. Existiam diferentes tipos de bandeiras. Algumas procuravam metais preciosos, outras dedicavam-se ao apresamento indígena, ou seja, a captura de indígenas para utilização como mão de obra forçada. Havia também o chamado sertanismo de contrato. Nesse caso, grupos eram contratados pelas autoridades coloniais ou por particulares para cumprir missões específicas, como combater resistências locais ou atuar em regiões pouco controladas. Isso mostra que as bandeiras exerciam diferentes funções. Em alguns momentos, eram iniciativas particulares. Em outros, serviam diretamente aos interesses da administração colonial. Por isso, sua atuação deve ser compreendida dentro de uma sociedade marcada pela escravidão, pela disputa por terras e pela busca constante por riqueza. O avanço bandeirante esteve frequentemente ligado à violência contra os povos indígenas. As bandeiras de apresamento atacavam aldeias, desorganizavam comunidades inteiras e provocavam grandes deslocamentos populacionais. Muitos povos sofreram perdas profundas, outros foram obrigados a abandonar seus territórios e buscar regiões mais afastadas para sobreviver. Esse movimento alterou profundamente a distribuição das populações indígenas e afetou formas tradicionais de organização social e cultural. Não se tratava apenas de ocupar novas terras. Tratava-se também de transformar as relações entre os diferentes grupos que viviam na colônia. Em muitos casos, a administração portuguesa tolerava ou simplesmente ignorava essas violências quando elas contribuíam para ampliar seu domínio territorial. A prioridade era consolidar a presença portuguesa em áreas distantes, mesmo que isso aprofundasse conflitos e desigualdades. As bandeiras também participaram do combate às formas de resistência contra a escravidão. O exemplo mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares. Localizado na Serra da Barriga Palmares, tornou-se uma das maiores expressões de resistência negra em toda a América Portuguesa. Ele não era apenas um povoado isolado. Era formado por diversos mocambos, comunidades interligadas que reuniam milhares de habitantes. Ali existiam plantações, criação de animais, comércio com populações vizinhas e formas próprias de organização política e social. Durante décadas, as autoridades coloniais tentaram destruir Palmares, mas encontraram enorme dificuldade. A localização estratégica, o conhecimento do território
e a organização interna garantiram uma resistência impressionante. Diante dessas dificuldades, o governo colonial decidiu recorrer a bandeirantes experientes em operações no interior. Foi nesse contexto que se destacou Domingos Jorge Velho. Contratado para liderar a ofensiva final contra Palmares, ele comandou a campanha que, em 1694, destruiu os principais núcleos do Quilombo. No ano seguinte, a captura e a morte de Zumbi marcaram o fim de Palmares como grande centro de resistência organizada. Esse episódio revela duas dimensões importantes da atuação bandeirante. De um lado, evidencia a extraordinária capacidade de resistência das comunidades quilombolas. De outro, mostra como muitos bandeirantes também atuaram como instrumentos de repressão da ordem escravista. A interiorização da colonização portuguesa não esteve ligada apenas à busca por ouro. Ela também envolveu o controle de populações, a repressão de resistências e o fortalecimento do poder colonial. Ao mesmo tempo, as bandeiras tiveram um papel importante na expansão territorial da América Portuguesa. Ao avançarem muito além dos limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, ajudaram a criar uma ocupação efetiva de regiões que originalmente pertenciam à área espanhola. Com o passar do tempo, essa presença portuguesa passou a influenciar as negociações diplomáticas entre Portugal e Espanha. O principal acordo foi o Tratado de Madrid, assinado em 1750. Ele adotou o princípio do uti possidetis, segundo o qual a posse efetiva do território poderia definir a soberania. Na prática, áreas ocupadas ou exploradas por portugueses passaram a ser oficialmente reconhecidas como parte do domínio português. Esse processo contribuiu diretamente para a formação de uma colônia com dimensões muito próximas das fronteiras brasileiras atuais, regiões que hoje correspondem a Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e partes do Sul, passaram a integrar de forma mais definitiva o espaço colonial português. É justamente por isso que os bandeirantes ocupam um lugar tão controverso na história do Brasil. Eles participaram da expansão territorial, mas essa expansão foi marcada pela violência. Abriram caminhos, mas também destruíram comunidades, ampliaram os limites da colônia, mas fizeram isso dentro de uma sociedade baseada na escravidão, na exploração e na desigualdade. Compreender os bandeirantes não significa transformá-los em heróis absolutos nem em vilões absolutos. Significa entender o papel que desempenharam na formação do território brasileiro e reconhecer os enormes custos humanos desse processo. No próximo episódio, veremos como essa interiorização abriu caminho para uma das maiores transformações da história do Brasil colonial. A descoberta do ouro, Minas Gerais se tornará um novo centro econômico da colônia. Novas vilas surgirão rapidamente, a coroa portuguesa aumentará a fiscalização e a mineração transformará profundamente a economia, a sociedade e a política da América Portuguesa. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal História Além da Ideologia. Toda semana publicamos novos conteúdos sobre a história do Brasil e do mundo, sempre com contexto, análise e rigor histórico. Muito obrigado por assistir e até a próxima.